Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Salmos, de número 23, que é, obviamente, um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, principalmente no livro de Salmos e também em toda a literatura antiga, né, do Antigo Testamento, a literatura judaica. Um dos textos talvez mais importantes que a gente lembre no Antigo Testamento seja Salmo 23, justamente pela analogia de Deus como um pastor e, a partir disso, o cuidado de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos. E é sobre essa analogia que a gente vai estar discutindo um pouquinho e trazendo uma reflexão muito interessante para a gente, pegando esses versos e tentando analisar sobre o contexto de Deus como um pastor, essa figura tão comum a Israel, que era justamente a função de pastorear, cuidar de um rebanho. Era algo muito peculiar na cultura de Israel. E vale lembrar que o próprio rei Davi, que escreveu o Salmo 23, experimentou tanto do pastoreio divino em sua vida e sua história, quando você analisa, por exemplo, trechos da história de Davi, quando ele foi perseguido por Saul, e tantas coisas que aconteceram com Davi que justamente fizeram com que Davi provasse esse cuidado de Deus de uma forma tão ímpar. E você também percebe Davi como um pastor. A Bíblia diz que, em 1 Samuel, que Davi era quem cuidava dos rebanhos de seu pai. Então Davi, ele tinha essas duas visões, essas duas experiências na sua vida, né? Tanto do pastoreio como também do Deus sendo o pastor e direcionador e guia de sua vida. E ele escreve esse salmo, e esse salmo é uma referência para a gente, que a gente vai estar fazendo uma reflexão interessante sobre ele. Salmo de número 23, a partir do verso de número 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquiliza. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante quando Davi escreve sobre esse salmo, porque ele traz alguns elementos, como nós falamos, do pastoreio no trato de Deus para com o seu povo e com os seus filhos. Existe um livretinho, um livreto modelo Pocket, né, do Charles Allen, que ele escreveu um livrinho chamado A Psiquiatria de Deus, que faz uma análise desse texto que eu gosto bastante, falando justamente sobre o Deus cuidador, o Deus que cuida de fato e gerencia a vida dos seus de uma forma singular. E ele vai trazendo esses pontos para a gente, e esses pontos eu queria trazer para você também, quando ele diz assim: nada me faltará porque ele me faz deitar em pastos verdejantes. É interessante quando a gente percebe esse trecho de pastos verdejantes, porque a ovelha, justamente, ela, como é um animal que rumina, ou seja, ela devolve aquilo que ela ingeriu à sua boca, não é, para remastigar aquilo tudo que ela outrora vinha, para, na verdade, mastigar mesmo, né, aquilo que outrora ela tinha engolido, para conseguir fazer uma digestão. A ovelha precisa de um lugar tranquilo, calmo, gostoso, sossegado, tanto para ingerir alimento como também para fazer esse processo de ruminar. E é interessante que Davi fala que Deus é aquele que nos leva a lugares dos quais nós conseguimos nos nutrir, nos abastecer e nos encher. Isso é muito legal, né? Davi dizendo que Deus é um Deus que consegue trazer à nossa vida sustento e alimento, assim como ele faz, assim como a analogia de um pastor com uma ovelha. Assim como também ele fala: guia-me, verso 2, a águas tranquilas. A ovelha, ela tem como uma autodefesa, uma fobia em águas que sejam muito turbulentas, né? Uma correnteza, por exemplo. Isso se explica porque, naturalmente, uma ovelha, se você olha para ela tem muito pelo, e é como se ela, por exemplo, entrar num lugar onde tenha uma correnteza, onde tenha talvez uma profundidade, é como um cobertor jogado numa máquina de lavar. Talvez você já tenha feito essa experiência. Ou num tanque. Quando você pega o cobertor e vai colocá-lo na água, ele tem um peso. Mas justamente por ele ser, né, muito felpudo e absorver a água,
Quando você vai pegar esse mesmo cobertor do lugar onde você colocou que tem a água, esse cobertor ele parece que triplica de peso, porque obviamente ele está absorvendo aquela água para si. E a ovelha tem essa característica por ter muito pelo. Ela pesa quando ela molha. Então ela, por uma autodefesa muito inteligente da natureza, ela não se aproxima de águas que sejam muito turbulentas, ela tem medo. Então muitos pastores em Israel levavam a ovelha a águas tranquilas, ou seja, um lugar que de fato ela pudesse ter segurança em poder ir ali beber sua água. Alguns historiadores dizem que o povo de Israel, se não achasse essas águas tranquilas, eles iam no beira-rio e cavavam uma valetinha que vinha até onde as ovelhas estavam, para essa água, pela gravidade, dentro de uma pequena valeta, pudesse chegar às ovelhas e elas então serem novamente abastecidas agora com água. Interessante como a cultura de Israel tem essas características e a gente consegue perceber isso na história do povo, como um povo pastor, por meio da cultura deles. E é interessante como Davi traz essa analogia para a gente, de um Deus que não só nos leva a águas, mas a uma água de tranquilidade, ou seja, sinônimo de segurança, de paz. E isso fica muito evidente quando ele fala que, por exemplo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, elas me tranquilizam. Sinônimo de vara e cajado, ou seja, correção e direção. A correção, como o próprio texto bíblico de Provérbios, também você pode encontrar também em Hebreus, diz que a correção do Senhor é para a gente aceitar, porque ela é aquilo que nos faz viver da melhor forma possível. A gente pulou o verso 3, mas é justamente para a gente entender que é essa segurança que Deus oferece aos seus filhos, por amor, obviamente do seu nome, como ele diz, mas também por fidelidade, por compromisso e por amor, obviamente cuidando do seu povo. Assim como ele também diz, renova minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, ele renova minha alma, não é? Ele me dá paz, tranquilidade, segurança, ele vai renovando o meu estado, o meu contentamento, a minha alegria. E além disso, ele ainda me dirige pelo caminho que é certo. Justiça sempre tem essa conotação diante de Deus, de nos levar a uma vida, a um propósito que seja digno diante dele, diante das pessoas. E ele continua dizendo, ele prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sinônimo de, quando a gente pega, por exemplo, esse óleo derramado na cabeça, é justamente uma unção que no Antigo Testamento cumpria um papel de endereçar essa pessoa a um determinado fim, a um determinado propósito. Ou seja, Deus é aquele que dá propósito à vida do ser humano e nos cuida da nossa vida de forma que os nossos inimigos, eles acabam, sendo vencidos, sendo derrotados, só mesmo pelo cuidado de Deus e pelos propósitos de Deus se aplicando na nossa vida. E depois ele continua, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, o que nos sustenta e o que move o cuidado de Deus para com o seu povo e para com os seus filhos é justamente os dois pontos que a gente leu, a bondade e a misericórdia. Até tratamos sobre a misericórdia em outra reflexão, e é a misericórdia do Senhor que de fato move todas as ações divinas para conosco. Porque não há mérito nosso em receber todo esse carinho, todo esse cuidado e todo esse amor divino. Mas isso acontece porque Deus é um Deus que ele se compadece de nós, ele olha para nós e entende as nossas necessidades e cuida de nós justamente como um Deus maravilhoso. E por isso, obviamente, ele é um bom pastor. E obviamente que essa visão de Davi sobre Deus, o Deus cuidador, o Deus pastor, acaba referendando a pessoa de Deus, tanto na cultura judaica como também na cultura cristã, ao longo de tantos anos, ao longo de tanto tempo, porque justamente se aplica perfeitamente ao Deus que a gente serve, que é um Deus maravilhoso que estabelece cuidado sobre os seus filhos, desde que os seus filhos se permitam ser pastoreados por esse pastor. Quando a gente permite
entrega o cajado ao pastor, quando a gente diz, o Senhor me guia pelas veredas certas, o Senhor me leve a águas tranquilas, o Senhor me leve a pastos verdejantes, a gente experimenta esse cuidado assim como Davi também experimentou. Davi, que foi um homem cheio dos problemas, que teve seus erros, mas que conseguiu experimentar esse cuidado de Deus de uma forma tão maravilhosa. E o desejo bíblico, o desejo de Deus com esse trecho, com certeza, é a gente entender que esse cuidado está disponível a todos nós. Basta que nós entreguemos a Deus, nos entreguemos a Deus para sermos suas ovelhas, para Ele cumprir a função de bom pastor na nossa vida. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, o teu cuidado é visível, é perceptível e nós sentimos, ó Deus, que de fato quando somos dirigidos e controlados, ó Deus, pelo Senhor, no que tange a nossa vida, a nossa história, a direção, Deus, dos nossos passos, nós experimentamos uma vida de satisfação, de paz, de tranquilidade. E nós te pedimos que o Senhor, de fato, seja o nosso pastor, aquele que acerta o nosso prumo, aquele que nos disciplina, aquele que nos corrige, mas aquele também que acerta o nosso caminho, que nos leva a fazer o que é certo, que dirige os nossos passos sempre de forma ó Deus, a testemunhar a tua justiça, testemunhar, ó Deus, da tua graça, das maravilhas do Senhor sobre nós, sobre o teu povo. Nos faz, ó Deus, sentir-nos de fato que nós não estamos desamparados, nos traz alegria e esperança, ó Deus, porque é o Senhor que caminha conosco na nossa jornada. Que o Senhor sempre nos abençoe, ó Deus, com o teu cuidado, com a tua direção, com o teu Espírito, que nos move sempre, ó Deus, em direção ao Senhor, a glorificá-lo, ó Deus, por meio da nossa vida. E que de fato, ó Deus, a bondade e a misericórdia tua nos acompanhem porque nós não somos merecedores. E sabemos, ó Deus, que tudo que temos das tuas mãos é porque o Senhor é um Deus maravilhoso, de perdão, de amor, de graça, que estende, ó Deus, o teu favor sobre nós, mesmo nós não merecendo. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor continue sendo o nosso bom pastor, porque precisamos, ó Deus, da tua direção e do teu cuidado na nossa vida. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e que Ele seja o bom pastor da sua história. Deus abençoe.